eu disse para você que Deus, Ele é Deus mesmo antes que o dia apareça, antes que a resposta venha. Eu acabei de ler Salmos com você, que Deus é contigo se você estiver no céu, mas Deus também é contigo se você estiver no inferno, vivendo uma vida infernal, está dando tudo errado. Deus é contigo. Não é por causa, não são os resultados que determinam se Deus é ou não com você. Deus, Ele é com você. E se Deus, Ele é com você, você pode estar, você pode passar, você pode viver o que for, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar, Ele vai te ajudar, Ele vai te livrar, Ele vai te libertar, Ele vai te socorrer. Ele é Deus, Ele vai fazer coisas grandes. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, versos 8, que é o tema da nossa mensagem. Está escrito assim, Efésios 2, 8, diz: porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, primeiro nós entendemos, e tomara que já esteja claro para você, de que Deus, Ele é contigo. Antes que o dia chegue, antes que a resposta venha, antes que a luz brilhe no teu caminho, antes que algum resultado apareça, Deus já é com você. Deus não é com você apenas quando tudo vai bem, Ele é com você também quando tudo vai mal. Pastor, mas está indo tudo mal, por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Porque diz a Bíblia que o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha para o coração. O homem vê o hoje, Deus, Ele vê o nosso amanhã. Você consegue ver o dia de hoje? Você fica triste, feliz, eufórico, mas Deus está nos vendo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 20 anos. E por essa razão, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Então não duvide que Deus é com você. Ainda que você não saiba, não entenda o porquê que você está passando por isso, Deus é contigo. Agora Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer em Efésios 2,8 que é pela graça que somos salvos. O que é a graça? A definição mais fraquinha que existe é de que graça é um favor imerecido, e é verdade. Mas graça é mais do que isso. Significa dizer que apesar de não merecer, Deus nos amou. Apesar de eu não ter direito, apesar de eu não merecer, Deus me abençoou. Tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Ele fez para a nossa cura, para a nossa prosperidade, para a nossa salvação. Ele fez por mim, Ele fez por você. Só que agora a Bíblia diz que a graça não é uma coisa passiva, em que você vai então cruzar os braços. Já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada por merecer. Isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que apesar de sermos salvos pela graça, a Bíblia diz o meio, ou seja, a maneira pela qual a graça vai funcionar na sua vida. Qual é a maneira, pastor? Mediante a fé. E a fé não é uma coisa passiva, não é cruzar os braços, não é esperar, não é deixar Deus dará, não é empurrar com a barriga. A fé é uma coisa ativa, é uma ação que você precisa tomar. Então nós somos salvos pela graça, mas mediante ou pelo meio da fé. Se você não colocar a fé em ação, a graça não terá valor. Se você não colocar a fé em ação, a graça não vai surtir efeito. Então a graça, ela precisa andar junto com a sua fé. É pela graça que somos salvos, ok, mas mediante, através da fé. Vamos ver alguns relatos bíblicos, entre eles Marcos capítulo 16. Livro de Marcos capítulo 16, escreva aí também nos comentários. Marcos capítulo 16 é o último capítulo do livro de Marcos, versículo de número 20. Marcos capítulo 16, versos 20. A Bíblia fala que Jesus, Ele reúne os seus discípulos, e Ele manda-os agora de 2 em 2, que cure os enfermos, que expulse os demônios, que purifique os leprosos, que faça uma obra. E a Bíblia diz que os discípulos andaram na obediência, eles foram, eles agiram, eles tiveram ação. E quando eles agiram, Deus agiu com eles. Isso é cooperação. Cooperar significa, Deus faz a parte dele, mas cabe ao homem fazer a sua parte.
Capítulo 16, versos 20, diz assim, Marcos 16, 20. Está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam, e amém. O que é que Deus está dizendo? A graça anda junto com a fé. Somos salvos pela graça? Sim, por meio da fé. A graça não é uma coisa em que, então já que eu estou salvo eu não tenho que fazer mais nada, já que eu estou curado eu não tenho que fazer mais nada, já que Deus é o Rei dos Reis eu não tenho que fazer mais nada. Não, você tem que fazer a sua parte. A graça significa que não é pelas obras que você faz, mas a fé nos diz que se você não fizer, Deus não vai lhe abençoar. A fé diz que se você não plantar, você não colhe. Se você não lutar, você não vence. Se você não bater, a porta não se abre. Se você não buscar, você não encontra. Se você não pedir. Pastor, então isso é contradição? De jeito nenhum, a Bíblia não tem contradição. O que existe a graça por mais que você faça, você nunca vai merecer. Então é graça. Mas a fé diz que se você não fizer, você também não recebe. Porque a terra vai produzir aquilo que o homem planta. Se você não planta nada, você não colhe nada. Se você não planta, você não colhe. Se você não bate, a porta não abre. Se você não pede, você não recebe. Se você não busca, você não encontra. Então somos salvos pela graça mediante, através da fé. Os discípulos agora, Jesus deu uma ordem a eles, eles obedecem à ordem de Jesus, eles foram agora e pregaram o evangelho. E a Bíblia diz que Deus cooperou. Cooperação é isso, eu faço a minha parte, você faz a sua. Isso é uma cooperação. Deus faz a parte dele e os discípulos tinham que fazer a parte deles. Isso é uma cooperação. Cooperação é um ato de duas ou mais pessoas. Então, se você não coopera, se você não usa a tua fé, se você não faz a tua parte, se você não pratica o que depende de você, logo a parte de Deus não será feita. Somos nós quem provocamos a bênção de Deus. E como provocamos? Pela fé. Você pode ter um Deus grande na sua vida e viver uma vida pequena. Você pode servir o Deus que é médico e viver doente. Você pode ser de um Deus que ele se apresenta como Deus da nossa paz, mas você não tem paz. Então não é o fato de você ter Deus que caracteriza, que determina que você será abençoado. Você precisa ter Deus. João 15,5 diz: disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Mas quando você tem Deus na sua vida, você agora precisa usar essa fé, praticar essa fé. Deus cooperou com os discípulos, Deus vai cooperar com a gente. Cooperar com sinais, cooperar com as curas, cooperar com a resposta, cooperar com a solução, cooperar nos atendendo. Deus ele vai cooperar, mas a cooperação de Deus depende da sua atitude, da sua ação em fazer aquilo que depende de você. Faça, regace a manga aí, decida: Deus, eu vou fazer o que lhe agrada, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar o meu Deus, eu vou fazer o que depende de mim. Lucas capítulo 8, um pouquinho aí à frente, Evangelho de Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Lucas capítulo 8, do versículos 22 ao 25, diz que Jesus entra no barco com seus discípulos, e Jesus, sendo Deus, ele veio como homem, e como ser humano, como eu e você, Jesus tinha cansaço, fome, sono, esgotamento físico. Jesus era normal, gente. Jesus era Deus, mas ele veio aqui como homem. Se ele viesse à terra como Deus, não seria justo, porque ele veio ocupar o nosso lugar, e para ocupar o nosso lugar tinha que viver a nossa carne, viver o que nós vivemos. Então ele era Deus, mas veio como homem. E como todo ser humano, temos fome, temos sede, sentimos sono, de vez em quando o corpo fica cansado. Isso é normal, isso é ser humano. Jesus era ser humano. Bem, Jesus então veio como homem, ele entra no barco e ele dorme. E os discípulos começam a navegar para outra margem. E diz assim:
capítulo 8, versos 22. Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade no lago, e o barco se encheu de água, e se enchia, e estava em perigo. Versos 24. E chegando-se a ele, o despertaram e disseram: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou, e fez-se grande bonança. Versos 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é ele? Jesus estava no barco, os discípulos eram de Deus, mas quando eles passam por aquela tempestade, ter a graça de Deus, ter o favor, ter Deus presente na vida deles, não era o bastante. Eles tinham que usar agora a fé. Por isso que Jesus, ao levantar, repreender o vento e o mar, perguntou: onde está a fé de vocês? Era agora que vocês deveriam ter usado a fé. Isso é para você. Talvez você está que nem os discípulos: pastor, eu sou de Deus. Amém. Pastor, eu sou de Deus. Parabéns. Mas se você não usar a fé, a tempestade vai vir e vai te engolir. A tempestade poderá vir e vai acabar com você. Se você não usar a fé, a tempestade vai destruir você. A tempestade vai ser maior do que a sua força, do que a sua capacidade, do que a sua habilidade. Se você não usar a fé, a tempestade ela vai destruir você. Mas se você usar a fé, você terá poder de Deus, porque Deus vai cooperar com você para repreender o vento, para mandar o mal cessar, para exigir a saída do mal, para determinar que aquilo que você precisa da parte de Deus aconteça. E acredite, vai acontecer em o nome do Senhor Jesus, porque Deus falou, porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, vai acontecer. Qual é o recado para nós hoje? Primeira parte da mensagem: não duvide, Deus é contigo. Não duvide, Deus está ao seu lado. Deus ele é contigo. Antes que haja o dia, Deus é contigo. Antes que o milagre chegue, Deus é contigo. Antes que a bênção surja, Deus é contigo. Antes que a resposta apareça, Deus é contigo. Antes que aconteça o que você queira, Deus é contigo. Segunda parte: a graça anda junto com a fé. Sem a fé, a graça faz de você alguém que não merece, mas é a fé que vai produzir a bênção, a resposta e o milagre na sua vida. Viva pela fé. Quando você acredita na graça e anda pela fé, Deus ele coopera com você. Ele faz o milagre, você faz a sua parte, Deus faz o milagre. Enquanto a fé não vem, o milagre não chega. Enquanto a fé não vem, o milagre não acontece. Para encerrar, eu vou terminar lendo a história de Eliseu, que está no livro de 2 Reis, capítulo 3, versos 15. 2 Reis, capítulo 3, escreva aí nos comentários, para terminar aqui a mensagem, para concluir o entendimento. Enquanto a fé não chegar, o milagre não vem. Segundo livro de Reis, capítulo é o 3, versículo é o 15. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versos 15. A história diz que os reis resolveram guerrear. E eles agora se ajuntaram e rodearam o deserto. Tomaram uma estratégia de rodear o deserto. Calcularam mal a distância, o tempo, o consumo da água, e acabou a água. E água no deserto é questão de vida ou morte, sobrevivência. Eles então mandaram os batedores, que eram aquelas pessoas que tinham que ir na frente para ver onde tinha água, tinha mina, fonte, rios, qualquer tipo de recurso. Eles foram e voltaram e disseram: não tem água. E agora? Vamos morrer de sede. Eles não tinham mais água para prosseguir, não tinham mais água para voltar, eles iam morrer ali.
Um entre eles disse: não há homem de Deus aqui entre nós? E alguém se lembrou e disse: olha, tem aí o Eliseu. Eliseu era o profeta e ele foi conhecido porque ele jogava água na mão do profeta Elias. Está aí o servo do profeta Elias. O Elias já tinha sido tomado aos céus. O Eliseu está aí entre nós. Vamos consultar o Eliseu. Traga o Eliseu aqui. Levaram o Eliseu até o rei. Houve ali uma discussão, porque entre eles havia aqueles que duvidavam e aqueles que criam. Mas o Eliseu, sendo servo de Deus, não entrou nessa briga. Ele fez o seguinte, versículo 15, podemos ler? 2 Reis 3,15 em diante. Versos 15 está escrito assim: ora pois, disse Eliseu, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. 16, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, e bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Versículo 18, para encerrar, diz: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Basta para nós. Deus ainda promete que daria a vitória dos inimigos. Deus ainda promete que eles voltariam vitoriosos com os despojos. Deus ainda faz outras promessas. O que eu quero destacar para você agora: a fé, enquanto a fé não vem, enquanto a fé não chega, enquanto a fé não brota no seu coração, o milagre não vem. Quando chamaram o profeta Eliseu, Eliseu disse: olha, primeiro tem que consultar a Deus. Traga-me aí um arpista, um tangedor. Traga-me para mim um instrumentista. Traga para mim alguém algum levita. Traga para mim aí. E enquanto o arpista louvava a Deus, ele foi buscando a Deus. Não sabemos qual era a canção, não sabemos qual era a música, mas estava louvando, estava adorando. E de repente a história bíblica diz que quando ele estava ali na presença de Deus, daí a importância de você vir à igreja, ou buscar a Deus na oração, no louvor. E quando ele estava ali buscando a Deus, ele sentiu a resposta de Deus, veio a fé. Deus falou ao coração dele, e quando veio a fé, a Bíblia Sagrada diz que a fé que veio a ele, era que ele deveria fazer buracos naquele deserto. Ele então transmitiu a fé. A fé parecia uma loucura. Afinal de contas, eles estavam morrendo de sede. Eles agora iam ter que gastar ainda mais da energia que eles tinham para poder fazer buraco. Os homens, os batedores, voltaram e disseram: não tem rio, não tem fonte, não tem cascata, não tem cachoeira, não tem nada. Para que vamos fazer buraco? Porque essa era a fé. Essa era a palavra que Deus havia entregado a eles. Agora, eles começam a fazer buracos no deserto, e diz a Bíblia Sagrada que para piorar, ou para provocar ainda mais a fé deles, Deus manda dizer que eles não veriam vento, não veriam chuva, mas teria tanta água que eles nunca viram na vida deles. Como é que é isso, pastor? De onde é que viria? Será que choveria? Não, não choveu. Arrebentaria alguma represa? Não, os batedores olharam, não tinha represa, não tinha água próxima. Mas da onde que vinha? Não sabemos. Deus fez brotar, Deus fez surgir, não sabe. O fato é que na manhã seguinte, quando eles ainda estavam dormindo, enquanto a Bíblia diz, antes que houvesse dia, antes que o dia aparecesse, antes que o sol brotasse, porque era assim que eles amanheciam, antes que houvesse dia, eles acordaram molhados. E não é porque eles haviam feito necessidade na roupa, não. Porque veio água de todo lado, diz a Bíblia. Veio água de todo canto e encheu todos os buracos que eles haviam feitos. E a Bíblia diz que foi tanta água que todo o exército bebeu. Os animais, os cavalos, os animais, tudo que estava com ele, se fartaram de tanta água. O que eu quero e estou chamando a sua atenção aqui hoje: enquanto a fé não vier, o milagre não vem. Mas quando a fé vier, pode se preparar, o teu milagre vai ser muito grande, a tua bênção vai ser muito grande, a resposta vai ser muito grande, o agir de Deus vai ser muito grande. Então tomara que através dessa palavra, que a fé tenha brotado no seu coração. Porque como vai vir o milagre, da onde vai aparecer, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Eu creio nisso, e se você também crê, agradeça a Jesus aí na sua casa, aplaudindo a Jesus, que Ele é digno de aplauso, tá bom? E como estamos virtual, esse é um culto online,
clica aí no joinha, no coraçãozinho. É a maneira virtual de você aplaudir a Jesus aí na sua casa, aonde quer que você esteja, tá bom? Resumindo a mensagem que eu quero ministrar a Santa Ceia, o que nós aprendemos hoje: antes que houvesse dia, Deus já é Deus. Se você está no vivendo o céu, tudo dando certo, Deus é contigo. Se você está vivendo o inferno, está dando tudo errado na sua vida, ainda assim Deus é contigo. Pastor, mas por que está dando errado? Porque o homem vê o que está diante dos olhos, Deus ele vê o nosso futuro. Depois eu te mostrei que nós somos salvos pela graça através da fé. A graça se traduz como algo que eu não mereço, e a fé é a prática daquilo que eu creio, das coisas espirituais. Então eu tenho que usar a graça e a fé. Por mais que eu faça, não é porque eu mereço, mas por causa da fé que eu tenho em Deus, da obediência que eu vou ter em Deus, do temor que eu vou ter em Deus, Deus vai me abençoar em nome de Jesus. E por último, terceiro e último recado, é que o milagre não chega até que a fé chegue. Eliseu era homem de Deus, mas enquanto ele não sentiu a fé, a inspiração do que deveria fazer, nada pôde ser feito. Mas quando ele sentiu a inspiração de que eles deveriam abrir buracos no deserto, ele então creu naquilo, mandou que fossem feitos buracos. Quando a fé vem ao teu coração, você se torna autoridade no mundo espiritual. Havia reis. Quem mandou fazer o buraco não foram os reis, foram Eliseu. Quando a fé vem ao teu coração, você se torna autoridade no mundo espiritual para fazer coisas grandes. Você se torna autoridade no mundo espiritual para viver um grande milagre. Você se torna autoridade no mundo espiritual, e nós somos autoridade agora para ligar na terra e ligar no céu, para desligar na terra e desligar no céu, para dizer aí você que está em casa os sintomas do Covid, essa dor nas costas que não tem posição na cama que seja boa para você, vai embora e tem que sair. Você se torna autoridade quando a fé vem ao teu coração para dizer esse pulmão: pastor, eu estou respirando com dificuldade, para dizer esse pulmão volte a respirar 100% perfeitamente, porque quando a fé brota ao seu coração, você se torna autoridade no mundo espiritual para orar e para acontecer, para determinar e Deus te abençoar. E diz a história, o final da história, que o milagre veio da onde? Não sabemos. Não há comprovação. Brotou da terra? Não sei. De qualquer forma, foi Deus. Mas a fé teve que vir. Então fique com essas 3 revelações. Primeira revelação: antes que houvesse dia, Deus já é Deus. Se você estiver no céu, vivendo um paraíso, tudo dando certo, Deus é Deus. Está dando tudo errado, Deus também é Deus. Segunda revelação: você é abençoado pela graça através da fé. Graça significa eu não mereço, mas Deus me abençoa. Fé significa eu creio e por isso eu vou agir, por isso eu vou fazer. E terceira e última revelação é que enquanto a fé não vier, o milagre não chega. Enquanto a fé não surgir, o milagre não chega na sua casa, o milagre não chega na sua vida. E tomara que hoje a fé tenha chego dentro de você e através de você, que você seja muito abençoado em o nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Eu vou pedir para ministrar um louvor de preparação. Enquanto você que está em casa agora, prepare o seu pão, o seu suco da uva. Lembrando para quem está chegando agora, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a ministração da Santa Ceia. Estamos no culto online para o estado do Acre. Foi proibido a abertura das igrejas. Então no estado do Acre os cultos estão sendo hoje online. Eu estou aqui agora sem público, só está aqui a equipe de apoio para filmar, mais a equipe aqui fazendo louvor, e tão somente. Não temos público aqui hoje. A partir de amanhã os cultos presenciais, 6 horas da manhã, eu já estarei de volta no altar, 6 da manhã e 6 horas da tarde. Nos outros horários os pastores farão. Vem estar conosco na casa de Deus, tá bom? E se você mora em Rio Branco, no Acre, você ainda pode passar na nossa igreja até às 6 horas da tarde, é o horário máximo, porque 7 da noite há toque de recolher, ninguém mais pode andar pelas ruas da cidade.
segundo o decreto aí. Então vamos obedecer. E se você não preparou a tua Santa Ceia, você pode passar na porta da igreja até às 18 horas, alguém vai lhe entregar da Santa Ceia para você participar em casa. E à noite a nossa live, ela será via Instagram, porque eu não vou poder nem estar na igreja nesse horário. 8 horas da noite eu estarei na minha casa, e lá da minha casa eu vou ministrar uma live para vocês pelo Instagram, @Denilson Silva, preparando você para grandes coisas, tá bom? Já preparou o seu pão, seu suco da uva? Se não tem suco da uva, pode ser pão e água. Se não tem pão, pode ser algum outro elemento, e diga a Deus, em nome de Jesus, pela minha fé, esse vai ser o meu pão aqui, o corpo de Cristo, tá bom? Vamos louvar a Deus com uma canção, e depois dessa canção eu já volto ministrando a Santa Ceia. Prepare-se aí. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Outro lugar melhor para estar do que a presença do Senhor. Você pode ter certeza disso, que Ele é contigo para te ajudar, para te fortalecer nessa manhã, para fazer na sua vida aquilo que só Ele pode fazer. Então vai se aproximando de Deus nesse momento e comece a declarar: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, você pode louvar e adorar. Diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, somente a Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Estamos preparados. Olha, você está pronta em casa? Já deu tempo de você preparar o seu pão ou algo representando o corpo de Cristo, e nós vamos cear. Eu à distância eu não posso, eu não tenho poder, decisão agora de dizer para você, você pode ou você não pode. Cada um agora é sacerdote da própria casa, da própria família, para se avaliar, se julgar. E conforme diz a Bíblia, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então não sou eu quem vou te julgar se você pode ou não tomar ceia. Eu apenas lhe digo, se há alguma coisa que lhe separa de Deus, peça perdão, peça misericórdia, porque Deus é bom e Ele vai lhe abençoar. Amém? Pegue do seu pão, apresente para Deus, aí é onde você está. Com aquela canção do missionário Soares, Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou de fundo. Eu oro a Deus por você e digo: Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou do pão, o Senhor partiu, o Senhor deu graça e disse: é o meu corpo que é partido por vós. Cada um agora, Deus, está se examinando, e ao se examinar, ó Deus, cada qual está dizendo: perdoa. Se há em mim um pecado, se há em mim algo que me separa, se há em mim, ó Deus, alguma coisa que me tira da tua face, da tua presença, perdoa, Pai. Se temos sido maus, mentirosos, falsos, hipócritas, adúlteros, ó Jesus, não há agora mensuração de pecados, todos eles, perdoa-nos. Que no momento em que essa pessoa participar, que seja agora o pão da vida, Jesus Cristo, aquele que cura fígado, bexiga, meu Deus, essa bexiga cuja pessoa está com uma incontinência urinária, Pai, não consegue se segurar mais, quem sabe um problema na próstata inflamada, oh meu Deus, quem sabe é sequela do Covid, quem sabe é uma dor no peito, chiado no peito, caroços, nódulos, cistos, quistos, miomas, fibromas. Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Eu opero sobre a vida dessa pessoa agora, eu uso, ó meu Deus, da autoridade, assim como Eliseu, ó Deus, ele se tornou autoridade diante daquele deserto, diante dos reis que estavam diante dele, porque a fé veio ao coração. De posse dessa fé agora, nós nos tornamos autoridades no mundo espiritual, para repreender agora todo o mal, para rejeitar agora a ação do inferno, a ação do diabo, a ação da doença, do sofrimento, e dizemos: espírito do diabo, tire a sua mão da bênção dele, da bênção dela, tire a sua mão da saúde dessa pessoa, vai embora em nome de Jesus. Essa pessoa que sofre, ó Deus, de uma dor, meu Pai, na cabeça, chamada, meu Pai, rinite, chamada sinusite, chamada cefaleia, aquela dor de cabeça aguda, Deus, eu repreendo agora este mal. Quem sabe essa pessoa está com, meu Pai, para baixo, com uma depressão, com pânico, é uma doença na alma, a alma está angustiada, está triste, depressiva, mas Deus, eu rejeito agora, eu repreendo agora este mal, eu digo: espírito da doença, espírito do sofrimento, solte a vida dessa pessoa, vá embora em nome de Jesus, porque Pai, através do pão, pela fé agora é o teu corpo,
nós participamos, trazendo à memória todas as bênçãos conquistadas na cruz em nosso lugar. E você diga amém. Como todos, aí participar, que essa pessoa esteja adquirindo, meu Pai, todas as bênçãos. Pai, em nome de Jesus, eu digo, não é mais o suco, mas é o sangue, pois está escrito que pelo teu sangue nós o vencemos, porque ele venceu por nós. Consagra do sangue do Cordeiro, e todos que beberem e todos que assumirem, que sejam curados, abençoados, em o nome de Jesus. E você diga amém. Bebam todos, pela fé é o sangue de Cristo. Aleluias. Oh, e aí na sua casa você pode, aleluias, você pode dando glória a Deus, você pode adorando, oh, adorando, 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 adorando. Ele é digno de aleluia, de glória, de aleluia. Santo, santo, santo. Orianda labalate, oricanda labalate, orianda labaia, oricanda labalate, orianda labaias. E proclamando que a morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde vencê-lo. Nós servimos um Deus que está vivo, vivo ele está. Orabalate, oricanda, aracalabalate, orianda labaia, oricando lobolote, ocanda, aricando lolololo, choricanda labaia. Isso, vai dando glória a Deus aí na sua casa, vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Ora balala 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 chorianda aricanda labaia, churianda labaias. Isso, vai dando aleluia, glória, glória. Cante aí na sua casa, louve, 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 vivo. Vivo ele está. Vivo ele está. Vivo ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não venceu, a morte não venceu.
pode aplaudir a Deus aí no seu lar. Tome posse desta bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo.